Atos capítulo 28, diz assim, obrigado. Já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os que habitavam a ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os que habitavam a ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe acontecera, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem mais importante da ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. E eles nos distinguiram com muitas honras. E ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Até aqui. Você vai perceber que nós demos um salto, não é? Do capítulo 21 para o capítulo 28. E acontece muita coisa nesses 6 capítulos, né? 7 capítulos. Paulo vai ser preso, foi onde nós paramos, né? Entregue aos romanos pelos judaizantes em Jerusalém. Depois disso ele vai apelar para César. E então, do 21 até o 27, é a defesa de Paulo diante dos romanos. Ele vai então ser direcionado para Roma e vai sofrer um naufrágio, tão conhecido naufrágio, né? Um texto longo, muito bom para um estudo, mas para sermão realmente são capítulos muito longos, né? E aí fica então a dica para você ler em casa tudo o que aconteceu na história do naufrágio de Paulo. O ponto é que o navio vai realmente se perder, eles vão se lançar ao mar, porque Paulo havia entendido da parte de Deus que não se perderia nenhum homem dos 270 que estavam naquele navio, e eles vão terminar nessa ilha, chamada Ilha de Malta. Ilha que existe, né? Pode ser visitada. Existe hoje algumas igrejas cristãs na Ilha de Malta, mas Lucas vai selecionar esse trecho para nos contar de eventos interessantes, importantes que aconteceram nesse que seria o último ponto de parada de Paulo antes de chegar a Roma, o que vai acontecer do 11 em diante, que vai ser no final do livro de Atos, onde se encerra toda a história. E o que Lucas conta para a gente? Ele diz que eles chegaram na ilha encharcados, com frio, com medo, porque enfrentaram ventos fortes e ondas poderosas, e vão ser muito bem recebidos pelos nativos, né? Em algumas versões pode ser que esteja os bárbaros daquela ilha, porque no grego a palavra é bárbaro mesmo. Só que não tem o significado que tem para nós, né? Para nós, bárbaro é alguém violento, agressivo, selvagem até. Para os gregos, qualquer um que não falasse o grego era bárbaro. Então não se trata de um estilo de vida selvagem, mas
da ignorância quanto ao idioma grego, que era tido como um idioma culto, né? Da mesma forma, os judeus chamavam os que não eram judeus de gentios, né? Os gregos, então, chamavam os que não falavam o grego de bárbaros. Eles vão ser recebidos, né, por esses bárbaros, ou melhor, por esses nativos, e vão ser recebidos com muita hospitalidade, né? Diz que eles vão acender uma fogueira para cuidar do frio daqueles 270 homens, né, que estavam em um momento de fragilidade. Então, você percebe também que Lucas se insere mais uma vez na história. Ele está com Paulo, né? Ele é dos amigos de Paulo. Ele também passou pelo naufrágio, ele também estava no navio, ele também chega na ilha de Malta. Como, por exemplo, o versículo 1 diz: já salvos, soubemos então, né? Então você percebe que Lucas está como testemunha ocular desses eventos. E diz que a fogueira foi feita pelos nativos, e Paulo, então, no versículo 3, começa a juntar gravetos de madeira, né? Ele não é uma pessoa, ou era uma pessoa de personalidade muito quieta, né? Mas extremamente ativo. Vai, então, procurar ajudar para fornecer calor e ajudar de alguma forma aqueles que estavam com frio. E é nessa hora que Lucas diz para a gente que uma serpente que estava entre os gravetos, né, quando se aproxima do calor, morde a mão de Paulo. Não é isso? Diz o meu texto, a minha versão, que prendeu-se a sua mão. Alguns vão dizer que da possibilidade de não ter mordido Paulo, ou da possibilidade dessa serpente não ser uma serpente venenosa, mas na verdade o que Lucas está narrando para a gente é uma história que vai levar os nativos a ficarem impressionados, né? Por exemplo, se a serpente não fosse peçonhenta, por que os nativos então fariam um julgamento, né, de que Paulo era alguém que estava sendo perseguido pela justiça, que não o deixava em paz? Na verdade, é evidência de que para os nativos aquela serpente era uma serpente peçonhenta, porque eles conheciam, e ela realmente mordeu a mão de Paulo enquanto ele pegava os gravetos. Então o versículo 4 diz assim: quando os que habitavam a ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Então, na análise dos nativos, ele naufragou, conseguiu fugir, chegou na ilha, mas chegando na ilha, a justiça não deixaria o que quer que esse homem tenha feito de graça. Então manda uma víbora, uma serpente, para matá-lo, né? E eles provavelmente conheciam o veneno, o tipo de veneno dessa serpente, e achavam que ele não duraria algumas horas, né? Mas vamos parar por aqui e pensar no tipo de comportamento de Paulo, mediante a situação. O versículo 5 diz que Paulo, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Então é provável que tenha ficado ferimento na mão, né? Mas ele chacoalhou ela foi embora ou morreu no fogo, não sei. E não vai acontecer nada com ele. Por isso que Lucas está narrando o evento, porque é um milagre, sim. Ele foi mordido por uma víbora extremamente venenosa, foi julgado como alguém que morreria, né, que não passaria incólume, mediante uma quantidade de veneno desse tipo de animal, e não acontece nada com ele. E ao mesmo tempo o texto não demonstra para nós que havia preocupação da parte de Paulo com essa serpente. O que eu poderia parar aqui e fazer esse tipo de indagação: como assim, né? Ninguém que é mordido por uma cobra fica realmente tranquilo, né? Na verdade, a gente não fica tranquilo nem de ver uma, né? Não importa se ela tem veneno ou se não tem veneno. Eu, por exemplo, das vezes que fui no zoológico em Pomerode, com a Lidiane e o Luca, a Lidiane nunca quer ver as cobras, né? Eu falo, vamos lá, né? Tem umas lindas, tem uma albina, né? Uma jiboia albina, eu acho, não sei que cobra que é, uma bem grande assim, amarela e branca. Todo mundo que já foi lá conhece essa, né? Ela não passa nem perto, de pavor, né? E às vezes eu tenho a impressão de que tudo isso
é por conta da serpente de Gênesis mesmo, né? Que levou a mulher a cair e a mulher ficou com pavor de cobra depois disso, né? Vai ver que, inclusive, se tivesse barata na história do Gênesis, a explicação seria a melhor possível. Mas a gente não fica em paz, né? Cobra realmente é um animal peçonhento, perigoso, e parece não afetar a Paulo. E a pergunta é por quê? E a resposta a gente sabe que Jesus havia dito para Paulo que ele chegaria em Roma. Então, se havia realmente um direcionamento de Deus para a trajetória de Paulo, se havia a manifestação da vontade de Deus para Paulo, se ele sabia qual era o seu destino, não seria o navio se debatendo contra as ondas, né? Não seria o naufrágio, não seria a serpente que atrapalharia, que impediria realmente que a vontade de Deus se manifestasse. Ok? É bem óbvio isso, por isso que Lucas está narrando para a gente esse episódio, porque nada pode impedir a vontade de Deus, nada pode impedir que os planos de Deus se cumpram, nada pode ir contra o desejo de Deus para o seu reino, e Paulo fazia parte realmente dessa história. Uma coisa que eu acho também salta no texto, já que Paulo não está preocupado com a peçonha da cobra, mas ao mesmo tempo você percebe que mesmo Deus tendo manifestado para Paulo o desejo de que Paulo chegasse a Roma, e Deus havia um plano para isso, tinha um plano para isso, né? E havia dito para ele, isso não impediu um naufrágio. Porque a gente lendo hoje, 2000 anos depois, e ele passou por um naufrágio. Você já passou por um naufrágio? Não, né? A gente, quando pega um avião e passa por uma turbulênciazinha, já fica morrendo de medo, né? Imagina um naufrágio. Você sem o controle de um navio em alto mar, sabendo que a sua performance na água não é lá das melhores, né? Um frio terrível, provavelmente no mar exposto ali a animais que poderiam lhe tirar a vida. E Paulo passou por tudo isso. Então, mesmo passando pelo naufrágio, chegando na ilha, uma víbora ainda morde o cara. E o que me leva a pensar que não é porque Deus tem um propósito para nós que vai fazer com que a gente passe sem nenhum risco, sem nenhum perigo, livre de todo mal e de toda situação de risco. Na verdade, parece ser o contrário. Parece ser o seguinte: quando Deus realmente mostra que tem uma vontade, revela ela para a gente, as coisas vão se tornar muito mais turbulentas do que são. Essa é a verdade espiritual da coisa. Forças irão se levantar para tentar impedir. O mundo que o Beto falou aqui, que é o mundo do caos, não é? Vai tentar se levantar para impedir a vontade de Deus. E isso é um fato. Porque se você realmente viver uma vida cristã irrelevante, indiferente, saiba que vai ser muito mais fácil. Não tenha dúvidas. Você não vai ser perseguido por ninguém. O diabo não vai estar preocupado com você. O mundo não vê em você risco de nada. Agora, experimente realmente se dedicar a entender a vontade de Deus, se colocar à disposição para que Deus use a sua vida. Experimente realmente levar o evangelho a sério, para você ver como as víboras não saltam do fogo, para você ver como o oceano realmente não se torna um inimigo nessas horas, para você ver como as ondas não vêm tentar te impedir de alcançar realmente o objetivo, o propósito, que é a manifestação de Deus na nossa vida. Pode ser, com base nessa verdade, que quando a vida da gente está calma demais, tem calmaria demais, é que a gente também está passivo demais. Pode ser que quando tudo está muito bem, é porque a gente está muito mal, porque a gente não está incomodando ninguém, porque a gente não está causando realmente uma inquietação nas forças inimigas, que a gente não está sendo realmente uma ferramenta na mão de Deus para o combate do mal.
Por isso que tudo isso acontece com Paulo. Não é que Deus fica brincando com Paulo, toma aí agora um naufrágio, né, para você ter essa história para contar. Vai lá agora, a víbora morde a mão de Paulo. É óbvio que não é isso, né? Seria um absurdo Deus fazer dessa forma. Mas é fato que Paulo entendeu o propósito de Deus e as perseguições, as circunstâncias, o perigo, os riscos são secundários na trajetória dele. São secundários, não tomam a prioridade, não tomam toda a atenção do apóstolo. A atenção dele está em cumprir realmente o propósito de Deus, por isso ele se coloca na dependência de Deus. Amém? Amém. E eu penso que para nós isso é uma verdade extremamente poderosa, sabe? Não é que a gente vá ficar atrás de sofrer perseguição, né? Vamos então agora organizar uma caravana para a favela mais perigosa do Rio de Janeiro. Não é esse tipo de coisa, né? Isso seria um absurdo também, né? Mas o fato é que, realmente, quando a gente começa a buscar a Deus, buscar conhecer a vontade dele para nós, buscar fazer, cumprir os seus desígnios, levar uma vida cristã realmente com responsabilidade, as coisas vão começar a ficar turbulentas. Vão começar a ficar turbulentas. Foi assim na vida de Jesus, foi assim na vida dos apóstolos, foi assim na vida de Paulo, foi assim na vida da igreja, foi assim na minha vida, vai ser assim na sua vida, vai ser assim na vida de todo aquele que realmente levar Cristo a sério. O que é um pouquinho diferente assim do que falam por aí, não é? De que se você fizer parte da igreja X, Deus vai abençoar, vai mandar só prosperidade, não vai ter doença, né? As coisas vão ficar boas pra caramba, você vai enriquecer, só vai viajar pra praia bonita, não é? Para paisagens paradisíacas. Só não deu certo com os apóstolos, mas para você vai dar. Para Jesus não deu, para Paulo não deu, para Tiago foi decapitado, né? O Tiago, irmão de Jesus, apedrejado, Pedro provavelmente crucificado de cabeça para baixo, todos eles mortos por causa do Evangelho. A segunda geração de cristãos perseguidos pelo Império Romano, queimados vivos, não é? Mas para nós vai dar certo, né? É só a gente realmente acreditar que quem confia em Deus, Deus enche a gente de presente e vamos ficar felizes da vida, morrer velhinhos, longe de todo o risco, de todo o perigo. É isso que o texto diz? É isso que a Bíblia diz? O que Jesus diz para os apóstolos? No mundo tereis. E o que é a aflição do mundo, gente? Ele está falando de quê? No mundo vocês terão aflições. Que aflição? O mundo vai perseguir vocês. Os inimigos do Evangelho vão perseguir vocês. O capiroto vai perseguir você. Os demônios vão perseguir você. A doença vai te pegar, não tenha dúvida. Mas o que Jesus diz depois? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como é que Jesus venceu o mundo? Morrendo e ressuscitando. Mas confiante de que estava cumprindo os planos do Pai. Esse é o propósito de Deus para a igreja, vencer o mundo. Sabe como? Morrendo para Ele. Não levando a sério no sentido de colocar as perseguições, no sentido de olhar para tudo aquilo de mal, de risco que pode acontecer como prioridade para nós. Não pode ser dessa forma. A nossa prioridade precisa ser, independente das circunstâncias, confiar nos desígnios, nos propósitos, nos planos de Deus. Por isso que Paulo não se abala. Eu não olho para Paulo, já falei isso, como um estoico, né? Que olha para todo tipo de doença, perseguição, apedrejamento, como se nada estivesse acontecendo. Não, ele era humano, ele sofria também. Paulo era aquele que tinha um espinho na carne, né? Provavelmente uma doença, ninguém sabe ao certo o que é, mas provavelmente uma doença. E ele não conseguia curar a ele mesmo, mas ele conseguia curar outras pessoas. Mas ele passava sofrimento, ele passava perseguição, ele livrava as pessoas, mas não conseguia se livrar, porque no final da história, essas coisas não eram primárias
para ele. E que fique bem claro, e a gente pare de perseguir o bem-estar como se esse fosse o propósito da nossa vida. A gente pare de perseguir realmente o estar livre de todo risco, de todo perigo, e entender que a nossa dependência é de Deus. A gente não depende dos médicos do oásis, a gente não depende da medicina, a gente não depende da tecnologia na área da saúde, na área das doenças, a gente não depende de ter um carro com airbag, a gente não depende da conta no banco como um sinal de segurança para nós. E essas coisas não podem ser primárias na nossa vida. A gente precisa depender única e exclusivamente de Deus. Essa semana eu passei um perrengue, né? Deixa eu beber água. O Luca veio dessa virose aí, melhorou, piorou, é a virose 2 em 1, né? Melhora quando você acha que tá bom ou que tá ruim, né? Você acha que tá melhorando, tá ficando, é perigoso, né? E aí ele, de manhã, tava sentindo muita dor abdominal, sangramento pelo nariz, dor de cabeça. Eu falei, cara, dengue, né? Isso é dengue severa, né? Fiquei preocupado. Fomos dar uma volta, né, para ver. O menino dormia, apagava em qualquer lugar, o menino superativo, né? Qualquer lugar que encostava, apagava. A coisa estava tão estranha que eu levei ele para o hospital, foi botar ele no soro. Vocês sabem como é criança, para furar, né? Achar a veia, sabe como é, né? Ele dormiu com o cara pegando a veia dele. E o cara não pegou de primeira não, porque é bracinho de criança, né? Errou ali umas 2, 3 até achar furando, o moleque apagado. Eu falei, cara, isso não tá legal. E aí você pensa, não, mas a doutora uma ova, meu amigo. É orar. Senhor, tá na tua mão aí, ó. Eu não sei o que fazer mais não. Eu não tenho resposta para isso. A médica examinou, não achou o que era, não dava nada no sangue, no exame de sangue dele, desconfiou de uma pneumonia, mas também não tinha certeza. Eu falei, mas ele está apagando, ele não é assim, Matheus, eu não sei o que é. Ela falou, você vai confiar em quê, cara, nessa hora? Tem conta no banco que resolva isso? Tem conhecimento na medicina que resolva isso? Não tem. Não tem. Isso é uma ilusão a gente achar que a gente pode se cercar de ferramentas que vai nos guardar dos riscos, que vai nos guardar dos perigos. Não tem. Ledo engano. Paulo tinha entendido isso já. E realmente a confiança dele estava na pessoa de Jesus, o Cristo, que havia dito para ele, você vai chegar em Roma. Então Paulo iria chegar em Roma. Ponto. Mas é óbvio, tudo isso depende de entendermos a vontade de Deus para nós. Porque, embora, eu disse isso domingo passado, a nossa oração seja sempre para nos livrar do mal, não é? Saiba que os riscos realmente estão aí. E ser cristão não é sinônimo de não passar por tribulação. Na verdade, você passará por tribulação. E a diferença é que você passará confiando em Deus. Independente do que aconteça, seja naufrágio, seja víbora, você confia em Deus. Amém? Amém. Mas e os nativos, né? Os nativos olharam e falaram, caramba, a justiça, ela não falha. É a leitura deles, né? Aí, ó, esse cara passou pelo naufrágio, mas agora, como a justiça faz, né? A serpente mordeu ele, vai cair morto daqui a pouco. Não tem como fugir da justiça, né? E a justiça no texto, para eles é uma deusa. Porque era assim que eles criam, né? E eles criam que a deusa, a justiça, estava realmente punindo o apóstolo Paulo. Só que quando ele não manifesta nenhum sintoma, né? Eles, o cara não está morrendo, né? Eles ficaram de olho, nada, não acontece nada com o cara, ele está agindo como se nada tivesse acontecendo. Eles mudam, e aí eles falam, não, ele é um Deus, né? Só pode ser um Deus, porque alguém que passou por um naufrágio, não morreu, foi mordido por esse tipo de animal, e não acontece nada, só pode ter um elemento divino, né?
E pode ser que Lucas também tenha narrado esse episódio para mostrar como os nativos ficaram surpresos, surpreendidos, né? Com o fato de Paulo não padecer por conta do veneno da víbora, e isso depois, aliado aos milagres que vão acontecer na ilha, levá-los à conversão, levá-los a entender que havia realmente algo diferente em Paulo, e exposto à pregação de Paulo, que era realmente a pessoa de Jesus, geraria conversão. Mas Lucas narra para a gente essa teologia pagã com realmente uma intenção, não é? Que tipo de teologia é a deles? É a teologia de que aqui se faz, aqui se paga, não é? Aqui se faz, aqui se paga. Esse cara não vai passar ileso. Ele cometeu alguma coisa e será punido, porque existem, né, poderes no mundo que não deixam esse tipo de pessoa passar realmente ileso, não é? Não tem como. As leis do universo, a justiça deste mundo. Cara, como isso é contemporâneo, né? Como isso é contemporâneo. Como as pessoas ainda percebem muitas vezes a justiça dessa forma e a justiça de Deus dessa forma. Quer um exemplo? Vou aqui para carnaval antes do Covid, né? Já falei isso algumas vezes. Aí lá na escola de samba, o capiroto lá, o diabo arrastando Jesus no desfile, né? Aí o pessoal, olha, Deus não vai deixar barato. Aí veio o Covid, não disse? A mão de Deus pesa, né? Mas morreu o crente também. Isso não é problema não. Mas olha lá, ó. Olha, esse tipo de teologia não é bíblica, ela é pagã. Entende isso? A gente achar que Deus vai devolver o mal para os que fazem o mal, beneficiar os que fazem o bem, e que isso vai ser perceptível para a gente. Se alguém está bem, olha como Deus está abençoando, né? Nem crente é, maior canalha, rouba pra caramba, né? Só faz burrada. Olha, mas Deus, como Deus tem sido generoso, né? Mas se um cristão passa por tribulação, deve ser pecado. Alguma coisa fez. Porque se tivesse uma vida direitinha, Deus não ia permitir esse tipo de coisa. Você percebe como esse tipo de teologia é pagã? É da ilha de Malta, né? Vou aqui inventar uma expressão, é a teologia maltense, né? Muito distante da história do reino de Deus. Porque se a gente fosse olhar por esse aspecto, eu teria que concordar com os nativos aqui. Porque Paulo, foi para Jerusalém e foi preso, sem contar apedrejamento, né? Fuga dentro de cesto, risco de morte. Aí chega em Jerusalém, quase morre, é entregue aos romanos, sem falar das chicotadas que tomou. Aí vai para Roma, naufraga, chega agora uma víbora morde. Não, Deus não está com esse cara, né? Esse cara fez alguma coisa errada. E a gente não percebe que em toda essa tribulação está a mão de Deus. Olha que coisa, olha o colorido disso. Em toda a tribulação, o ministério de Paulo, você vê a mão de Deus, livrando ele do perigo, dando a ele direção, gerando nele conhecimento da vontade de Deus, gerando nele sensibilidade espiritual. Gente, como o sofrimento molda a gente. Molda a gente. A verdade é essa. Nem o Filho de Deus foi livre do sofrimento. Mas a gente acha que se você se comportar direitinho, não vai acontecer nada de errado. Isso é pagão, gente. Isso não é bíblico. No final da história, a justiça de Deus, ela é realmente uma justiça graciosa. É uma justiça graciosa, porque Deus tinha tudo para condenar o mundo inteiro, porque somos pecadores, transgressores, imorais, mas não o fez por causa da sua graça. Deus é realmente um ser amável, justo, mas gracioso, e mesmo com as nossas imperfeições, nos ama, envia o Filho para morrer por nós, e mesmo com os nossos deslizes, mediante arrependimento, nos perdoa. Mas isso não quer dizer que nós vamos passar pela nossa trajetória, pela nossa caminhada cristã, livre de todo perigo, não. E que muitas vezes os riscos, as tribulações vão ser usadas por Deus para o nosso crescimento.
Isso é completamente contrário da teologia da prosperidade, do coach, do diabo que o carregue. É completamente diferente. Você quer saber de uma verdade bíblica? Nós iremos sofrer, porque o Filho de Deus sofreu, e quando você sofre em nome de Jesus, você compartilha dos sofrimentos de Cristo. É isso que a Bíblia diz. Você compartilha dos sofrimentos de Cristo. E quem sabe um dia a gente chegue no nível dos apóstolos que, quando foram chicoteados, ficaram felizes por padecerem em nome de Jesus. Eu fui perseguido, mas foi por Cristo, e isso me deixa feliz. Tomar chicotada não me deixa feliz não, mas se é por Jesus, vamos lá. Eu quero chegar no céu com essas marcas aqui. Cristo foi por você. Não é isso que Paulo fala no final da carta aos Gálatas? Quando questionaram sua apostolicidade, né? Ele diz: quanto ao mais, não me incomodeis, porque eu trago no meu corpo as marcas, as cicatrizes por Jesus. E aí, a gente vai começar a perceber que a vida cristã está muito longe de ser o lugar seguro para o sofrimento em um mundo decaído. No final da história, nós somos aqueles que, apesar do sofrimento, continuamos fiéis aos propósitos, aos desígnios do Pai. Então a gente precisa parar com esse negócio de começar a julgar as coisas como pagãos, como pessoas que desconhecem o Evangelho, e passar a realmente entender que até nas tribulações as pessoas são usadas por Deus. Amém? Amém. Quando alguém estiver doente, quando alguém estiver desempregado, quando alguém estiver passando uma fase difícil, antes de você tecer qualquer julgamento ridículo, longe realmente do que é a teologia paulina, a teologia que Jesus ensinou, você entenda de uma vez por todas que aquela situação daquela pessoa pode ser convertida para a glória de Deus, e Deus pode usá-la, quem sabe no leito de hospital, para falar para alguém de Jesus que você não pode falar. Quem sabe para falar para pessoas que padecem do mesmo mal que ela, que você não tem acesso. Entende isso? A gente não faz a menor ideia. No final da história, o que nos sobra? Confiar nos desígnios de Deus, de que Deus tem o que é o melhor para nós. E é uma oração que a gente deveria fazer todo o tempo. Ao invés de ficarmos pedindo para Deus ficar livrando a gente de tudo, a gente começar a orar: Deus, que a tua vontade se cumpra na minha vida, onde eu sou mais útil no teu reino. E eu vou te dizer, antes de pedir isso, pense bem, tá? Pense bem, não é falar da boca para fora não, porque vai que Deus atende, né? E não é bem isso que você está querendo. Ser usado por Deus onde quer que seja. Senhor, me usa, eu estou à tua disposição. E aí Ele tem lugares ótimos para colocar a gente. Ótimos, que ninguém quer. Porque o pessoal quer a boa, né? O pessoal quer pregar na Espanha, né? Ir para a Alemanha, ser missionário na Alemanha. Guiné-Bissau, pouca gente, né? Favela da Rocinha, meia dúzia, né? E aí a gente vai contando. Paulo não tem essas pretensões, não quer chegar em Roma para passar férias, vai chegar em Roma preso, mas ele sabe que é necessário estar lá, porque Deus realmente tem um propósito. E aí o que acontece? Versículo 7 vai dizer que nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam a um homem importante da ilha, cujo nome era Públio. Públio é um nome romano. Ninguém sabe ao certo que tipo de ofício Públio tinha na ilha. É possível que ele fosse uma espécie de prefeito da ilha, porque ele é rico, é romano e tem terras ali, a ponto inclusive de receber 270 pessoas, né? E o que diz o texto? Que esse Públio, ele recebe eles bondosamente por 3 dias, e o pai dele, versículo 8, estava de cama. Diz que ele sofria de febre e disenteria. Essa febre, inclusive, existe até hoje, né? Na cidade de Malta. E a origem da febre hoje até é sabida, é por causa do leite das cabras, que gerava realmente esse tipo de doença. Hoje já tem remédio
mas é uma febre conhecida até hoje. E aí diz que o pai do Públio vivia sofrendo desse mal, né? Eram febres intermitentes e disenteria, né? Que gerava aquele senhor muito sofrimento. E aí o que diz? Que Paulo foi visitá-lo. Não diz que Públio chamou Paulo para visitar, né? Paulo é que foi lá, ficou sabendo da doença do pai, e aí foi visitá-lo, e tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Milagre, mais um, né? Passadinha por 3 meses, né? Na ilha de Malta, foi mordido por uma víbora, né? Não aconteceu nada, agora ele vai, cura o pai de Públio. Tudo isso, óbvio, embora o texto não diga, e Paulo evangelizou e as pessoas se converteram, mas isso está intrínseco, né? Porque Paulo não parava de evangelizar nunca, né? Então, provavelmente, por conta desses sinais, as pessoas se converteram. Mas o texto é bem interessante, porque ele diz assim, ele impôs-lhe as mãos e o curou. E no 9 diz assim, feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. Então, ele cura, né? O pai de Públio, e os nativos ficam sabendo da cura e começam a ir para lá, provavelmente com sintomas semelhantes ou outros males, né? Não sabemos que tipo de doença aqui, mas eles eram doentes da ilha e foram também curados, né? E aí você imagina, caramba, Paulo impôs as mãos lá no pai de Públio, curou aquele, depois fez aquela fila e Paulo só curado, né? Está curado, esteja curado, e vai curando e vai curando. Não é assim não, filho. Você lê com muita calma, no versículo 8, quando diz que Paulo impôs-lhe as mãos e o curou, a palavra no grego é iomai, e é cura milagrosa. Houve uma cura milagrosa. Mas no versículo 9, quando os doentes vieram, eles foram terapeu, é outra palavra, porque a cura no versículo 9 é através de cuidado. Porque provavelmente a cura no versículo 9 se dá através de Lucas, que era médico. Então, no primeiro momento, Paulo cura milagrosamente o pai de Públio. No segundo momento, Lucas cuida dos doentes e através dos seus conhecimentos médicos, ele terapeu. E o cuidado aqui vai ser realmente através da medicina, do conhecimento, dos talentos, dos dons de Lucas, para realmente cuidar de doentes. Interessante, né? No primeiro momento a gente viu que a confiança de Paulo estava em Deus, né? Independente das circunstâncias. No segundo momento a gente viu que o risco, né, de produzir uma teologia distante do Novo Testamento. No terceiro momento eu vou dizer para você, a gente às vezes está atrás das grandes curas, os grandes poderes, né? Os grandes milagres, os grandes sinais, a manifestação de dons espirituais que realmente estejam na vitrine. Essa semana eu vi um vídeo do Benny Hinn. Quem lembra do Benny Hinn? Só o Beto. Eu também. Quem lembra do Benny Hinn, levanta a mão. Temos poucos aqui. Eu vou contar para você quem é Benny Hinn. Benny Hinn foi o cara que começou com o negócio do paletó. Passava o paletó assim, o povo saia caindo no chão. Pegar aí vídeo mais antigo do Benny Hinn, você vai ver. Soprava, né? A pessoa cai. Tem um livro do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo, né? Isso é bom. Esse era bom, né? Esse aí, mano, te contar, pensa num cara poderoso, né? Tava num podcast pedindo perdão um dia desse, que era tudo mentira, nunca curou ninguém, tudo sugestão, uma falcatrua em nome de Cristo. As pessoas gostam, cara, as pessoas gostam desse tipo de coisa, todo mundo quer, né? Pá, cataplana, não sei nem o que falava, né? Berimitã, catamanda, né? Jaspion, soltar o Kiai, né? O poder para curar, mas ninguém quer o terapeuta, ninguém quer cuidar dos doentes, né? Ninguém quer pegar a ferida, passar azeite lá, ó, até que ele fique bom, né? Cuidar, ser generoso no cuidado, isso ninguém quer. Mas ó, Lucas, a gente quer os milagres.
Ah, pastor, ora aí para eu ficar curado. Tá lascado, mas nunca curei ninguém na minha vida, provavelmente não vai dar certo. Mas a gente procura esse tipo de coisa. E a gente esquece que, na grande maioria das vezes, Deus vai usar a gente com o dom que a gente tem, que é simples. Simples. Ah, Deus me deu o dom de curar. Experimentou dar um abraço? Experimentou escrever lá no WhatsApp, né? Quando as pessoas estão doentes, inbox, pô, tô orando por você, você é importante, né? Deus está no controle de tudo. Experimentou fazer esse tipo de coisa? Experimentou visitar as pessoas quando elas estão passando sofrimento? Mas isso a gente não acha muito importante, não. A gente quer um milagre, né? A coisa, né, da vitrine. Como isso é anticristão? Existe milagre? Existe. Mas o milagre se dá quando Deus quer. Eu penso que, não diminuindo os milagres, os sinais que aconteciam, e eles tinham um propósito, né? Porque no final da história, todo milagre no Novo Testamento tinha um propósito, não era um milagre de graça, evidenciava alguma coisa, não é? Tinha uma finalidade, não era um milagre por milagre. Não é à toa que Jesus, em meio a tantos doentes, escolhia um e curava um só, não é? Porque tinha realmente algo ali de espiritual a ser dito. Existe milagre, eu não sou cético quanto a isso, mas eu penso que o milagre maior é quando o nosso coração é mudado a ponto de nós sermos sensíveis às necessidades das pessoas. Esse é o maior milagre. Porque aí não é um jogo de fumaças, um canhão de luz, evidenciando uma cura sobrenatural, que na maioria das vezes evidencia o curandeiro e não Cristo. Aí é um coração que foi transformado. Um coração que era indiferente, que era de pedra, e foi transformado num coração sensível, de carne, que se importa com as pessoas. A gente pensa muitas vezes que Deus vai revelar um grande propósito, um grande ministério para a minha vida, e a gente não está prestando atenção naquilo que Deus tem dado para a gente, tão óbvio. Tão óbvio. O que é que você faz de bom? Qual é o teu dom? O que você sabe fazer? Não é possível, né? Já falei aqui algumas vezes, não é possível que a sua melhor habilidade não seja fazer nada, né? Não é possível isso. Alguma coisa você faz. Cozinha bem? É bom nos esportes? Não. Vamos tentando. Faz tricô? Crochê, né? Marido é crochê, né? É bom em quebra-cabeça? Cara, Deus pode te usar de uma maneira maravilhosa. A gente precisa entender isso. O que Deus tem dado de ferramenta para a gente? Porque a gente fica atrás do sobrenatural, dos grandes palcos, e não está percebendo as ferramentas que Deus tem dado para nós sermos agentes de milagre, de cura, de mudança, entende? O que você faz de bom? Tem alguma coisa que você faz, e é justamente isso que Deus quer usar. Terapeuta, não é? Eu sei, pastor, a única coisa que eu sei fazer é um curativo. Ótimo, ótimo. A gente falava um dia desse no grupo lá da diretoria, né? Do Ministério de Homens, né? E aí o Beto falou, o Beto deu uma sugestão. Vamos primeiro, não seria interessante, né, a gente dizer para a igreja quais os ministérios para os líderes se levantarem depois? E tem muita gente que trabalha assim, né? Aí eu falei com o Beto, falei no grupo, cara, eu acredito mais justamente em Deus levantar líderes primeiro e dali nasceu um ministério. É que tipo de líder? O tipo de líder que tem um coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Aí o seu ministério pode ser o ministério do curativo. Pode ser o ministério de lavar o banheiro. Pode ser o ministério, mano, sei lá, de carregar as caixas aqui, ó. Ministério, o que você pode fazer? É um ministério. E Deus pode te usar grandiosamente. A gente precisa entender isso. Que Deus usa pequenas coisas, porque Deus escolheu as pequenas coisas para mostrar a loucura do mundo. Amém? Amém? Então, eu penso que a gente precisa sair daqui hoje entendendo que foi através dessas coisas, foi através do milagre que através de Paulo, Jesus ali manifestou, foi através das mãos cuidadosas de Lucas,
Que o versículo 10 diz assim: eles, os nativos, né, nos distinguiram com muitas honras, e ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Eles ficaram gratos. Aquele que era que estava fugindo da justiça, né, porque deve ter feito alguma coisa de ruim, saiu da ilha como alguém benquisto, como alguém especial, a ponto de ser presenteado, né? A provisão que eles haviam perdido no mar, os nativos deram para eles de presente, gratos pela passagem deles ali, porque eles realmente fizeram a diferença. Pegaram seus talentos, seus dons, suas habilidades, que na mão de Deus se transformou em realmente vidas convertidas, transformadas pelo Evangelho. Amém? Amém. Amém. Que não sejamos aqueles cheios de desculpas, não é? De que não temos as habilidades suficientes para sermos úteis no reino de Deus, mas que possamos entender de uma vez por todas que Deus quer usar as pequenas coisas e que na mão dele são extremamente grandiosas e poderosas para o seu reino.